Lá vamos, né? 15 de fevereiro. E nesses tempos, falar de política eu acho que é bem importante, né? Mas não falar de política no sentido de afirmar o lado, a posição, onde estamos, né? Eu acho que nós precisamos muito compreender o que está acontecendo, né, no nosso país, no mundo, o que é esse tal de fenômeno, né, da extrema-direita, né? O que representa isso que muita gente chama de polarização. Eu, eu entendo que não há polarização no sentido clássico da expressão, né? Eu acho que há, sim, uma radicalização no processo de disputa política no Brasil e no mundo, né? E é uma radicalização que tem alguns motivos que são muito interessantes, né? São coisas assim que são meio que paradoxais pro momento, né? Por exemplo, tu pega a vitória do Trump nos Estados Unidos, né? O tema economia. A economia nos Estados Unidos sob Biden ia muito bem, obrigado. E o Trump ganhou. Em Portugal tem uma economia estabilizada, organizada, né, bem organizada, né, e a extrema-direita chegou no segundo turno das eleições presidenciais, né. Claro que nesse mundo, a chamada extrema-direita, existe um franjão muito grande, que é aquela direita que perdeu a identidade, né, a direita que perdeu a cara, o projeto, né, que se junta a essa extrema-direita. E na hora do vamos ver, a turma, opa, calma lá, determinadas pautas não servem para este franjão da sociedade, né? Que, segundo os caras medem, vai chegar aí em torno de 30% da sociedade. É aquele pêndulo, né? Então tem um franjão de moderados, os antigos liberais democratas, né? Que acabaram abrindo mão por um motivo ou outro da sua própria cara, né? Veja o PSDB, né? O PSDB no Brasil praticamente terminou. E o PSDB foi o partido que disputou com o PT, desde a redemocratização, todas as eleições, né? Tirando 2018 para cá, né? O que acontece com o PSDB? Sofre uma crise identitária enorme, enorme, e simplesmente sucumbe. O PMDB, com seu fisiologismo, e outros partidos, né, o Centrão, né, com esse fisiologismo, eles não têm cara, eles perderam a cara. O PSDB ainda tinha uma certa cara de social-democracia, uma proposta econômica, de projeto para o país. Isso simplesmente terminou. Isso acontece mais ou menos ao redor do mundo, né? Se for olhar Portugal, vamos pegar como exemplo, né? Portugal, desde a década de 70, 75, 80, é aquele esquema meio que comandado por dois partidos, né? Um de centro-esquerda, um de centro-direita, meio como no Brasil, porque o PT não é um partido de esquerda. Eu não canso de dizer que o Lula é o mais capitalista dos nossos presidentes, né? PT e PSDB disputavam num campo político entre a centro-esquerda e a centro-direita, né? E assim as disputas ocorriam. Mas isso terminou no Brasil muito a partir de 2013, a partir dos movimentos dos Black Blocs, né? Tem uma mudança grande. Notem, os Black Blocs eram movimentos de esquerda e acabam derivando, dando um suporte ideológico à extrema-direita, né, que vai se construindo a partir de uma pauta que é uma pauta de outsiders, né? Agora é o outsider que está dentro da política. Veja o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que sempre veio de política, seus filhos, outra vez não sabe viver trabalhando no sentido formal da expressão, fora do mundo da política. Todos eles vivem da política, né? Todos. Do Bolsonaro ao 04. Então eles trazem uma pauta que vai radicalizar a disputa, vai disputar a sociedade a partir de padrões que não são mais padrões de estabilização econômica, de projeto para o Brasil, não. Eles vão gerar uma condição de disputa sobre costumes, sobre moralização, que vai transformar, e é por isso que eu chamo de uma hiperradicalização da política, os ambientes em ambientes de ódio, ambientes de eliminação, de ressentimento,
de medo. Vejam como as disputas políticas se estabelecem, né? O anti-PT, né? Fundamentalmente. E nesse aspecto, a direita democrática, a direita conservadora, liberal, simplesmente ao se aliar a esse espectro da política, que tem no mundo inteiro, né? Perde a sua cara, perde a sua identidade, né? E não está conseguindo reencontrar o caminho de volta, né? Essas disputas de centro, ou disputas de centros, centro-esquerda, centro-direita, ou seja, disputas de projeto para o país, elas meio que cederam a esse processo de eliminação, né? No Brasil existe uma característica que vem muito da política americana, norte-americana, que é trazer também feições religiosas para o mundo das escolhas sociais. Então, quando a gente vê pautas misóginas, homofóbicas, racistas, né? Essa pauta de costumes hipersectarizada que o bolsonarismo representa no Brasil, por exemplo, isso vem muito da teologia da dominação, né? Que vige os Estados Unidos. Então, o Brasil precisa dar uma repensada no caminho que anda, né? Só que quando eu digo o Brasil precisa dar uma repensada, é nossa sociedade, né? A sociedade civil organizada, buscando um padrão antigo de definição na política, né? Sociedade civil. O que é isso exatamente, cara pálida? Se tu for olhar, por exemplo, as grandes representações empresariais no Brasil, elas estão todas, quase todas, vamos dizer que tem algumas que ainda resistem. Então, consumidas pelo bolsonarismo, né? Por essa hipersectarização na política que se movimenta por rejeição, por ódio, por não projeto, por um juízo de eliminação do outro, né? Quando tu pega o Bolsonaro, que levou 27 anos de cadeia, que está aí, se mostrou de todos os jeitos que o cara tentou um golpe de Estado, mais do que isso, que o cara, por exemplo, meteu a mão em joias, meteu a mão em dinheiro, que faz campanha de Pix e recebe quase 20 milhões de reais em Pix e faz o que faz. O Flávio Bolsonaro metido em rachadinha. Todos eles têm problemas, moram numa mansão, tem o tema do chocolate, blá, 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 blá. E veio o Bolsonaro e diz, o meu candidato à presidência é o Flávio Bolsonaro. E o cara, quando é testado nas pesquisas, tem plena viabilidade eleitoral. Mas por que será que um pedaço da sociedade não enxerga isso? Um pedaço da mídia brasileira não enxerga isso? Essas coisas que são problemas, por exemplo, de uma pauta de costumes. E isso vem trazendo derivações, que são derivações de ordem institucional, graves, sérias. A presidência da República está capturada pelo Congresso Nacional por intermédio das emendas parlamentares. São 60 bilhões de reais entregues aos deputados. Pergunta, como é que tu vai renovar a representação popular se tu entrega para quem vai para a eleição 60 bilhões de reais para os caras fazerem o que bem entenderem, ou seja, fazerem política? Isso é um problema relevante. Por ora, quando essas polarizações acontecem, no caso de Portugal, por exemplo, né, a extrema-direita foi para o segundo turno, mas o povo português, aquela faixa mais moderada, aquele franjão moderado da extrema-direita, opa, não é tanto assim. Já nos Estados Unidos, opa, é tanto assim, e elegeram o Trump. Ou seja, a expressão política de uma extrema-direita fascista que se move por ódio tem história. Isso não é ninguém está inventando a roda aqui quando faz análise política. As consequências disso, a história já mostrou. E no Brasil, a gente tem que examinar isso. A direita liberal democrática perdeu a identidade. O PSDB desapareceu. Como é que vai ficar isso daqui para frente? Nós temos que pensar sobre isso, minha gente. Fora isso, segue como está.